De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e vocês são meus convidados para nós continuarmos uma viagem muito interessante que nós começamos aqui. Estamos na série A Ásia Menor e as Igrejas do Apocalipse, né? E eu tenho procurado compartilhar um pouquinho com você, né, esse lugar tão incrível que é a Turquia, o país que compreende toda a Ásia Menor, e nós conhecemos já um pouquinho de Istambul, um pouquinho da Capadócia. No último programa nós falamos sobre a grande cidade de Éfeso e hoje nós vamos conhecer a cidade de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade extraordinária, não só pela sua beleza, mas por sua importância. Pérgamo foi a capital administrativa do Império Romano na Ásia Menor por mais de 400 anos. Né? A cidade de Pérgamo é uma grande acrópole. O que é acrópole? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Acrópole é uma cidade no alto. Acro, altura, polis, cidade, né? Uma das mais famosas acrópoles do mundo é a Acrópole da Grécia, né? Só que a acrópole da Turquia, que é Pérgamo, queridos, ela é pelo menos umas 5 vezes maior do que a Acrópole da Grécia. É enorme. Em Pérgamo estava a maior biblioteca da Ásia Menor. Só perdia no mundo para a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Então, uma oportunidade de nós conhecermos. Jesus se direciona a essa igreja em uma carta muito interessante que eu vou compartilhar com você lá no segundo bloco, com imagens direto da cidade de Pérgamo, né? Então, nós vamos hoje conhecer um pouquinho dessa cidade. A palavra Pérgamo, né, ela tem 2 raízes para o seu nome, né? Da palavra Pérgamo veio as palavras pergaminho, né? A gente traz a ideia de pergaminho porque era uma cidade literária, a maior biblioteca, né, da Ásia Menor estava em Pérgamo. Muitos dos documentos, muitos dos livros, dos pergaminhos que se encontravam nessa biblioteca hoje estão na Alemanha, né? Foram guardadas, foram, na verdade, saqueadas, né? Foram levadas para um museu na Alemanha. Então, os pergaminhos, alguns pergaminhos da cidade de Pérgamo, né? Essa capital administrativa do Império Romano na Ásia Menor. A localização, né, era uma localização importante porque era muito difícil se tomar a cidade de Pérgamo. Mas um outro sentido do nome de Pérgamo tem a ver com a ideia de casamento, né? A palavra Pérgamo também traz a ideia de casado, juntado, né? Ligado, meio que matrimonialmente falando. E Jesus vai usar esse sentido da palavra, né, para usar um artifício, um argumento muito importante nessa carta. Então, vamos conhecer a grande cidade de Pérgamo, uma cidade belíssima. De todas as cidades que eu conheci, a que mais me impressionou, né? Uma das mais bonitas, com certeza, de todas as cidades antigas, né, da Turquia, da Ásia Menor, a que mais me encantou foi a cidade de Pérgamo, pela sua beleza. Então, vamos conhecer a cidade de Pérgamo. Thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me save that thou art, thou my best. Oh,
thy presence, my life. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee and thou with me, Lord. Thou my great Father and I thy true Son. Thou in me dwelling and I with thee one. Be thou my battle shield, sword for the fight. Be thou my dignity, thou my delight. Thou my soul shelter and thou my high tower. Raise thou me heavenward, O power of my power. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only, the first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. My treasure thou art. Ruínas da Biblioteca de Pérgamo, a maior biblioteca da Ásia Menor e a segunda maior do mundo antigo. Pelas ruínas. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me save that thou art. Thou my best Lord, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee and thou with me, Lord. Thou my great Father and I thy
paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora eu quero compartilhar com vocês a mensagem que nós tivemos a oportunidade de gravar lá nas colinas de Pérgamo. Uma mensagem baseada na carta que o nosso Senhor Jesus Cristo endereçou para a igreja que estava plantada naquela cidade, na cidade de Pérgamo. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço, né, porque nessa viagem eu fui acompanhado de muita gente boa, família Laiola, uma família muito querida, muito bacana, esteve conosco, né? Um casal muito querido, o Olan e a Cristina, o meu seminarista, né, e companheiro Leonardo Alho, né, e o nosso guia, o turco, o Ali, o grande, uma figura maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá. Então, ouça aí essa mensagem que nós pregamos, baseada na carta de Pérgamo, lá em Pérgamo. Graças e paz, meus irmãos. Agora estamos aqui na Acrópole de Pérgamo, um lugar maravilhoso que vocês podem ver. E a gente quer meditar sobre a carta que Jesus escreveu para essa igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não vem de ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Amém. Amém. A cidade de Pérgamo foi a capital da Ásia Menor por mais de 300 anos, por quase 400 anos. Teve a sua ascensão depois da morte de Alexandre o Grande. Essa cidade possui a segunda maior biblioteca de toda a Ásia Menor, perdendo apenas para a biblioteca de Antioquia, que era a maior do mundo antigo. Essa é a segunda maior biblioteca do mundo antigo. A palavra Pérgamo, ela tem outro significado, o significado de casado. A palavra Pérgamo significa casado. E isso tem muito a ver com uma das palavras que Jesus quer dizer aqui. Pérgamo também vem de pergaminhos, que se refere à segunda maior biblioteca do mundo antigo. Pérgamo era uma potência cultural. Ela tinha uma potência cultural maior que a cidade de Éfeso, maior que a cidade de Esmirna, né? E essa biblioteca, ela chegava a ter 200 mil livros, 200 mil pergaminhos arquivados aqui. Assim, tinha nessa colina um templo dedicado a Zeus, um dos mais bonitos de todo o mundo antigo, né? E Jesus disse que a sua língua, a sua palavra seria como uma espada de 2 gumes, que vai cortar no meio. A ideia da espada de 2 gumes é dividir, cortar em 2 partes, e você vai entender o que Jesus quer dizer com isso aqui. Jesus olha para essa igreja e vê alguns problemas.
também vê algumas coisas boas. Jesus vê os perigos ao redor da sua igreja, né? Pérgamo, diz o Senhor Jesus, que estava nessa cidade, o trono de Satanás. É uma palavra forte, uma palavra diferente, né? O trono de Satanás não era um lugar. Às vezes a gente acha que o lugar de Satanás é um lugar físico, mas o trono de Satanás era, na verdade, um sistema que dirigia essa cidade. Era a forma de viver, era a forma de comportamento dessa cidade. O trono de Satanás é marcado pela pressão, pela perseguição e pela sedução que essa cidade exercia na igreja. Jesus olha para essa igreja e vê uma igreja capaz de enfrentar a morte. Uma igreja capaz de enfrentar a morte. O verso 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, mas conheço também esse lugar como um lugar que não negou a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, ao qual foi morto entre vós. Quem era Antipas? Antipas era o pastor aqui da igreja de Pérgamo. Esse homem foi preso e foi morto por causa do evangelho de Jesus. Jesus olha que havia nessa cidade pessoas que, a despeito dos problemas que haviam aqui, que a despeito das dificuldades, da pressão, da sedução, tiveram coragem de morrer, não esmoreceu e morreu por causa do evangelho. E a igreja aqui manteve as suas convicções, mesmo frente ao paganismo secular que estava aqui. Essa igreja, diz a palavra de Deus, que se manteve, né, e sustentou o nome de Jesus aqui. Isso é bacana. Mas Jesus, em contrapartida, vê uma igreja que quebra os princípios. Isso ele depõe contra a igreja. Verso 14, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, e também para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? Quando a estratégia de Satanás de perseguir não funciona, então ele seduz. É interessante. A primeira coisa que a igreja sofre é a morte do seu pastor. Mas a morte de Antipas aqui não esmoreceu. Satanás, quando não consegue te destruir, então ele tenta te seduzir. Esse é um dos maiores problemas que acontece dentro da igreja. É quando você fica firme diante de algumas coisas, mas é seduzido diante de outras. Quando ele entende que você está firme e não vai mexer, então ele te seduz para você vir à direção dele. A sedução de Satanás, prescrita e protagonizada pela serpente lá em Gênesis, ela continua viva até os dias de hoje. A forma pela qual Satanás mais destrói a igreja e mais destrói as famílias e os cristãos é através da sedução para o pecado. Alguns membros cederam a essa sedução do engano religioso, do fogo amigo, né? A igreja ela era composta de fiéis e infiéis. Diz a palavra de Deus aqui que essa igreja de Pérgamo era conhecida também como uma igreja tolerante. Por que igreja tolerante? Porque ela tolerava a heresia dentro dela. Ela não deixou de ser crente, ela não deixou de professar o nome de Jesus, continua falando o nome de Jesus, continua falando das maravilhas do Senhor, continua adorando ao Deus Todo-Poderoso, mas permitiu que a sedição e que a sedução entrasse pelo meio da igreja. Ela permitiu que os nicolaítas entrassem no meio dessa igreja. Quem eram os nicolaítas? Lembra-se que os nicolaítas foram aqueles rejeitados lá em Éfeso. Éfeso rejeitou duramente os nicolaítas. E Pérgamo tolerou perigosamente os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram aqueles precursores de um movimento que existe hoje nos nossos dias, chamado gracismo. O que é o gracismo? O gracismo é a doutrina de que a graça te liberta de tudo. Tem pessoas vivendo o evangelho do gracismo. Eu não preciso ter ética, eu não preciso ter temor, eu não preciso ter preocupação. Eu posso viver minha vida tranquilo porque a graça de Deus me liberta de todo pecado. Os nicolaítas eram liberais da fé, eram liberais teológicos, professavam uma teologia cheia de heresia. Havia um permissionismo, então a igreja começou a ficar muito permissionista. Mas havia os fiéis no meio dela.
Havia os fiéis no meio da igreja. Jesus olha para esses fiéis. Jesus olha para esses fiéis e vê uma igreja que tenta lutar para não se nivelar com o mundo. Infelizmente, tinham muitas pessoas se nivelando com o mundo, se nivelando com os nicolaítas. Mas ele olha e tem os olhos, e tem a língua, a boca, como uma espada de 2 gumes que separa. Às vezes a gente desanima de ver tanta coisa errada no nosso meio. Mas essa espada de 2 gumes, ela traz um consolo para o meu coração. A despeito de viverem muitas pessoas o evangelho de uma maneira absolutamente torta, a palavra de Deus separa. Deus tem uma palavra muito afiada que separa o joio do trigo. E só Ele pode fazer isso. Uma das coisas que me chama a atenção, uma das coisas que eu acho mais bonita em todas as cartas que Jesus diz, uma singularidade que há nessa carta para a igreja em Pérgamo, é a conclusão que Jesus faz. Ele diz assim, a partir do verso 16: portanto, arrepende-te. Arrependimento. Que Deus possa gerar no nosso coração nesse tempo, um tempo de arrependimento. Pelos pecados que certamente entram na nossa vida. Pelas sedições e seduções que certamente, sorrateiramente, entram na nossa vida. Pelas tendências erradas e inclinações humanas que nós temos ao pecado. E ele diz assim, verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Jesus está citando algumas coisas aqui interessantes sobre Pérgamo. Amém. Ele está dizendo algo que fala muito ao meu coração. Nós brigamos muito pelos manás desse mundo. Nós lutamos, trabalhamos, nos desgastamos, perdemos um tempo precioso com a família, perdemos um tempo precioso nos nossos relacionamentos conjugais, gastamos tanto tempo trabalhando, juntando um maná que é desse mundo. Um maná que a gente come, mas não nos satisfaz. Um maná que você come hoje e amanhã você já precisa de outro. Mas é um maná escondido numa terra que mana leite e mel. Um maná que nos será dado. Ele não é escondido no sentido de ninguém poder ver, mas ele é escondido no sentido de ninguém poder acessar, porque só quem pode te dar acesso a esse maná é o Senhor Jesus. Ninguém mais pode, nesse mundo, dar acesso ao maná eterno, ao maná que sacia a tua fome, ao maná que preenche a tua vida. Nós temos sido uma geração vazia, uma geração que tenta preencher os espaços do coração com tantas coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos enchendo e sempre vazios. Somos uma geração vazia, sem significado, que perde tempo buscando coisas que não existem. Aqui em Pérgamo havia muitas festas. Muitas delas, certamente, aconteciam ali embaixo, na área dos palácios reais. E as pessoas, quando eram convidadas para essa festa, eram convidadas, né, e honradas por poderem vir aos palácios reais, às festas dadas pelo rei. Mas essas pessoas eram convidadas da seguinte maneira: haviam pedras de mármore brancas que eram talhadas e era escrito nessa pedra o nome da pessoa. E essa pessoa recebia na sua casa, a convite do rei, essa pedrinha com o nome dela escrito. E essa pedra, ela era o quê? O ticket de entrada para a festa no Palácio Real. Jesus olha para essa igreja e fala assim: não se preocupe se vocês não estão indo para a festa do Palácio Real. Eu vou mandar pedrinhas brancas para vocês, com um nome diferente, que só quem enviou sabe. E com essa pedrinha, vocês serão convidados para o maior banquete, para comer o maior manjar, para comer o maná eterno no meu reino. Para aquele que for fiel, para aquele que viver
plenamente a palavra de Deus. Aqui em Pérgamo, eu sou lembrado que eu receberei um convite para entrar numa festa que não terá fim, para comer um banquete inigualável, para comer um maná que é do céu, diferente de qualquer festa que possa ser dado aqui. Os palácios reais foram destruídos, são apenas ruínas. Mas o palácio que nos convida a uma grande festa está lá no céu, intacto. Nunca será destruído e nunca perecerá. E a minha vida tem um lugar para ela lá. E hoje há uma pedrinha branca escrita com o meu nome, me convidando para entrar nessa grande festa. E você também pode receber esse convite, essa pedrinha com o seu nome, se você for fiel a Cristo. Não se deixar seduzir pelo trono de Satanás, que não está em lugar nenhum. O trono de Satanás não está em festas, o trono de Satanás não está em boates, o trono de Satanás não está em casas, não está em outras religiões. O trono de Satanás, ele pode estar no teu coração. Mas que no teu coração não haja nenhum outro trono, senão o trono do grande rei, o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, abençoado você. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana nós voltaremos, continuando a falar um pouco sobre a Ásia Menor e as igrejas do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Até a próxima. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.